Olá, bem-vindo mais uma reflexão aqui no canal, mais um vídeo. Hoje eu quero falar contigo que se identifica como uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa muito perfeccionista. Eu acredito que não é difícil a gente colocar assim um grupo de umas 10 pessoas que praticamente talvez 70, 80% dessas pessoas sejam com esse perfil. Perfeccionistas que se cobrem muito. E se naturalmente a gente não tem esse perfil, eu acredito que até mesmo as redes sociais, o modo de vida, a forma que vivemos em sociedade hoje em dia, nos estimula a nos cobrarmos bastante com as coisas. Só que existe um porém dentro de toda essa história. A gente se cobra, né, num patamar ali elevado de performance, de resultado. Só que parece que o nosso tempo também está diminuindo. Você tem essa sensação que parece que há uns 10, 15 anos atrás, parecia que a gente tinha mais tempo para as coisas, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, muita correria, e não só por causa da nossa realidade, da forma de vida que a gente tem, né? Você que talvez já tenha a sua família, tem os seus filhos, então você tem menos tempo. Você precisa dedicar mais tempo para sua casa, para sua família, então a gente acaba tendo menos tempo para outras coisas que a gente gostava de fazer. Mas parece que o ritmo de vida, até mesmo para a pessoa que é solteira, para a pessoa que não tem grandes compromissos, digamos assim, com família, parece que está escasso, né? Que é tudo uma loucura, uma correria. Mas eu acredito que seja muito em função aí das demandas, até mesmo demandas que a gente se impõe. Quando a gente olha uma rede social de alguém que coloca ali, aparentemente, a pessoa está com tudo organizado na sua vida. Ah, se formou, está começando uma carreira, quem sabe, está com tudo organizadinho, né, na sua vida. E você que é jovem, talvez você olhe isso aí, você também vai se cobrar uma produtividade, vai se cobrar, né, estar no mesmo patamar daquela pessoa. E então acredito que as redes sociais afetam bastante isso, né? Essa nossa correria, essa nossa cobrança. E se você me escuta e você é uma pessoa de um perfil perfeccionista, aí a coisa complica um pouquinho mais, né? Porque aí você se cobra mais, você se compara, quem sabe, com outras pessoas, com outras realidades e pensa, poxa, eu nunca vou chegar aí nessa situação, eu nunca vou ter uma vida como essa pessoa. Só que a gente não pode esquecer que nas redes sociais tudo é bonito, né? Eu acho que a maioria das pessoas coloca ali a sua vida tudo organizado, as fotos bonitas, os filtros, né? Que não aparece as rugas, que já coloca ali o tom da pele como se a pessoa tivesse voltado da praia. Então a gente não pode esquecer disso, porque a realidade ela é muito diferente do que é, a nossa realidade é muito diferente do que se é mostrado muitas vezes na rede social. Então a gente não pode cair nesse engano, esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de refletir com você aqui nesse vídeo em relação à nossa cobrança excessiva, da nossa produtividade, enfim, né, nosso perfeccionismo, se você está me escutando, talvez você é novo por aqui ou você já me acompanha, você sabe que eu coloco reflexões nos vídeos, mas sempre pensando com um viés bíblico. Então eu acredito que você seja uma pessoa que se importa com o que Deus se importa, né? Você está preocupada em agradar ao Senhor. E eu queria te tranquilizar em relação a isso, se você é uma pessoa que está aflita, se você é uma pessoa que corre e não consegue enxergar, atingir aquele seu objetivo, ou se comparando às outras pessoas, você se sente diminuído, você sente que não vai dar conta, você vê assim tantas coisas por aprender, tantas coisas por fazer, tantas coisas para alcançar, tantos objetivos, tantas demandas aí na vida.
para você se envolver, né? Ainda mais se você tem família, se você tem filhos pequenos, ainda é mais, né? Porque aí a gente acaba se dedicando por um período da nossa vida, dando prioridade aos nossos filhos, a gente se deixa um pouquinho de lado. Então a gente às vezes se cobra, a gente vê ali uma rede social bonita, com uma pessoa bem arrumada, com a pele em dia, com o cabelo em dia, e a gente acaba se cobrando as coisas, mas a gente sempre tem que esquecer a nossa realidade, o contexto que estamos, às vezes até mesmo o que cabe no nosso bolso, né? Às vezes a pessoa que está ali expondo, colocando uma foto, a realidade financeira dela é muito diferente. Às vezes ela tem condições de estar investindo num salão de beleza ou num curso para ir se aprimorando, né? Fazendo, se ela é uma produtora de conteúdo, né? Produz conteúdo, ou se ela é dona de uma loja, por exemplo, e ela acaba colocando ali os seus produtos ou presta serviços e coloca o seu serviço nas redes sociais. Quem sabe ela tem uma pessoa para ajudar ela, se ela tem condições para isso. Porque se a gente pensar assim, dá conta da vida, ainda dá conta de postar coisas na internet, né, nas redes sociais, de produzir conteúdo, de aprender as ferramentas, porque tudo que a gente faz não é simples, né? Fica simples com o tempo, conforme a gente vai fazendo. Mas a gente até postar alguma coisa no Instagram, por exemplo, a gente tem que escrever um texto legal, uma foto legal, ou em qualquer outra rede social, qualquer outra plataforma, tem que saber, né? Aqui no YouTube mesmo, editar vídeos, fazer uma capa legal para o YouTube. Então, tudo é tempo que a gente tem que parar ali e fazer. E mesmo se não for no mundo digital, você daqui a pouco é uma pessoa, uma artesã, né? Uma pessoa que trabalha com algum serviço e você pensa, poxa, eu não estou tão habilidoso, né? Tão bom na minha profissão como outra pessoa, né? A gente acaba se comparando. Só que a gente precisa entender a nossa realidade, o nosso contexto de vida. Como eu disse, às vezes a vida que a gente tem, né? As demandas que a gente tem que são as prioridades. Ou às vezes o que cabe no nosso bolso. Às vezes a pessoa que está ali, que você pensa assim, essa pessoa está voando. Essa pessoa tem ajuda em casa, ou ela tem condições financeiras para investir em curso, se aperfeiçoar, ou se ela é uma mulher, né, até mesmo um homem, de repente você é um homem e você pensa assim, poxa, aquela pessoa está sempre super arrumada, bem alinhado, mas daqui a pouco ele tem condições de ir numa loja comprar roupas bonitas, né, com um corte bonito que cai bem. Então, olha como é complexo quando a gente se compara a nossa realidade com outras pessoas e a gente vai se cobrando, se cobrando. Chega a ser injusto, né? Se a gente pensar assim na nossa realidade, a nossa realidade é diferente da realidade da outra pessoa, né? Todos nós temos realidades diferentes. Então, a comparação é algo injusto para nós. E como eu estava dizendo, se você está aqui no canal até agora nesse vídeo, você é uma pessoa que se interessa por um conteúdo também espiritual. Mas se você é novo por aqui, me dá um voto de confiança e vamos concluir essa reflexão com uma esperança. Existe esperança para todos nós, se somos perfeccionistas, se nos comparamos com outras pessoas, se muitas vezes nós somos injustos com a gente mesmo nessa comparação. Existe uma esperança com o olhar do nosso Criador para nós. Porque uma coisa é a gente se olhar e ficar, né, se chicoteando, se cobrando, né, se maltratando com essas comparações injustas. Mas outra coisa é a gente pensar assim, Deus que nos criou, como Ele nos enxerga? Será que Ele nos dá mais valor quando a gente está lá no auge, super produtivo, enfim, né, tendo alcançado todas as coisas que a gente sonha, o que Deus sonhou para nós? Será que é diferente o olhar dele por nós? Se estamos aí nesse lugar, ou será que não faz diferença? Eu encontrei um trecho tão legal na palavra do Senhor, no Salmo 147,
o versículo 10 e 11. Olha só que verdade boa para a gente introduzir no nosso interior, né? A gente não esquecer essas palavras e não se maltratar com a comparação e com o perfeccionismo. Olha o que fala. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Vê se essa frase não traz um sossego para a nossa alma, uma paz para o nosso espírito. Porque em meio a tanta correria, né? Como eu disse, a nossa sociedade está frenética. Se a gente vai nessa onda, a gente se compara, a gente quer estar em tudo que é lugar, né? A gente quer estar nas redes sociais, a gente quer estar por dentro de todas as séries, a gente quer ter assunto, né, com as pessoas e tá por dentro. E não é muito difícil acompanhar tudo, né? A gente tem que estipular as prioridades. A gente quer tá no auge da nossa carreira profissional, ou a gente quer ter os melhores filhos, a casa mais arrumada, né? Então, assim, é muito complicado quando a gente vai para essa onda aí da comparação, do perfeccionismo. E olha o que a palavra do Senhor nos diz. Deus fala o seguinte, ó, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação. Aqui é uma comparação, né, que Deus está falando. Deus não nos ama por causa da nossa força, né? Tá comparando, assim, mal comparando, né? Aqui não quer dizer que Deus está nos comparando a um cavalo, mas está fazendo uma comparação. Se a gente olhar aquele bicho tão bonito, não é a força do cavalo que Deus admira, né? Nem a agilidade do homem que lhe agrada. Não é se a gente é mais ágil, mais competente, mais está no auge da nossa vida, não. O que Deus se agrada? Deus se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Então é o nosso coração, né? É o nosso coração no temor do Senhor e na esperança do amor de Deus por nós. Então, se você é uma pessoa, como eu disse no início desse vídeo, que se identifica como uma pessoa que se cobra muito, perfeccionista, né? Cada um de nós tem um perfil e às vezes esses perfis assim eles são bons, funcionam para a gente se motivar a produzir, né? Tem o seu lado bom, mas não se maltrate se comparando com outras pessoas. Cada um de nós tem uma realidade. Não se menospreze achando que o que você faz não é suficiente, não tem valor, porque para Deus todos nós temos muito valor, independente da nossa força, né? Aqui fala, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, independente da nossa força, independente da nossa agilidade. Fala, não é a agilidade do homem que lhe agrada. Nós precisamos priorizar, né, o amor ao Senhor, né? Colocar nossa esperança no amor leal de Deus. Isso é que agrada ao Senhor. Então, espero que você pense nisso, que o seu coração se acalme aí dentro dessa palavra. Abraço e até o próximo vídeo.